Afinal de contas, quando que tu vai estar isento de fazer o pagamento do INSS da tua obra? Eu aposto que tu já ouviu aquela famosa história de que casas até 70 metros quadrados são isentas de imposto de INSS. É verdade? Então, será que isso aí é sempre verdade? Se tu quer aprender exatamente quando que tu vai deixar de pagar INSS da tua obra, gruda aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar como de praxe. Né? Quem ainda não me conhece, quem ainda não me segue aqui no canal, quem ainda não é inscrito, o meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, às 19 horas, onde eu falo sobre regularização, falo processo de INSS de obra, falo processo de prefeitura, dou dicas de regularização, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis. Então, se esse assunto te interessa, se a maneira como eu trago o conteúdo aqui para vocês te interessa, tu acha bacana, já aproveita, já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha, já me segue no Instagram, que assim é uma maneira que tu tem de incentivar o trabalho. Cada curtida, cada comentário é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é legal e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então, não vai te cair os dedos aí, dar um like, dar um joinha, dar uma comentada, compartilhar com um amigo que está construindo ou que está pensando em construir. Né? Afinal de contas, quando a gente fala em INSS de obras, é um dos impostos mais caros que tem dentro da construção civil e vocês podem estar deixando dinheiro na mesa se não fizerem um planejamento tributário, se não contratarem um especialista para estar ajudando na economia desse imposto. Mas, então, vamos ao assunto do vídeo, vamos ao que interessa. Né? Quando que a gente não paga o INSS de obras? Bom, existem basicamente duas maneiras da gente não pagar o INSS de obra. A primeira maneira é quando a gente vai fazer uma regularização de uma construção já existente. O que diz a normativa da Receita Federal? Construções com mais de 5 anos de existência são isentas, né, de pagamento do tributo de INSS de obras se não forem cobradas. Aí entra aquela questão. Ah, Celso, mas a minha casa tem 10 anos, tem 15 anos, então está tranquilo. Tá, será que está tranquilo? Por quê? Para comprovar esses 5 anos, conforme a instrução normativa da Receita Federal, a gente precisa de uma série de documentos. Não é simplesmente eu chegar, entrar no sistema, lançar qualquer coisa e dizer que está isento, está beleza. Não. A Receita Federal, ela se reserva o direito de, após a aferição da obra, ela ainda tem 5 anos pela frente para poder estar questionando aquela aferição. Ou seja, ela pode estar te chamando e dizendo, vem cá fulaninho, ó, tu disse aqui que tu não precisava pagar imposto, tá? Cadê a documentação aqui que tu vai me comprovar que a tua casa já existia, que tu realmente não precisava pagar imposto da tua casa? Então, aí entra essa questão da documentação. Os profissionais sérios, né, os profissionais que fazem o trabalho de aferição de obras de uma maneira séria, de uma maneira coerente, de acordo com a normativa, nenhum profissional vai fazer uma aferição se não tiver a documentação para se precaver, para se garantir e para dar principalmente segurança para o seu cliente. Tá certo? Então, quais são esses documentos? Bom, de acordo com a instrução normativa, a gente precisa uma conta de água ou de luz para dar início de obra, né, se a gente não tem um alvará de construção. Aí a gente precisa, para término de obra, a gente precisa do ABITSE, a gente precisa de um certificado de conclusão de vistoria de obra, a gente pode usar uma conta de internet, uma conta de luz, a gente pode usar correspondência bancária, a gente pode utilizar uma certidão da prefeitura de área existente, dizendo que 5 anos anteriores já existia aquela área. O carnê de IPTU, né, de 5 anos anteriores é um excelente comprovante, só apenas o carnê do IPTU já basta para comprovar, né, porque tu já está pagando sobre aquela construção. Ah, mas eu não tenho nenhum desses documentos. Bom, aí se tu não tem nenhum desses documentos, né, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece das pessoas acharem que estão tendo uma grande vantagem pagando IPTU somente pelo terreno. Mas não, às vezes elas mal sabem elas que às vezes o IPTU que elas estão pagando é mais caro,
porque o valor do terreno, às vezes, em municípios é mais caro do que o valor da construção. E aí entra essa questão, né? Quando pensam em regularizar, não tem nenhuma documentação comprobatória, porque sempre pagaram o IPTU sobre o valor do terreno, né? O IPTU territorial e não predial. Então, eu não tenho nenhuma dessas documentações. Aí fica muito difícil, né? Se tu pegar um profissional sério que não queira fazer esqueminha, né? Ele vai te dizer que não tem como provar decadência. Embora a tua construção tenha 20 anos, 30 anos, infelizmente a gente tem que ter essas documentações para precaver a integridade, a segurança do profissional que está fazendo essa aferição e principalmente do cliente, né, que vai responder para a Receita Federal em caso de uma futura fiscalização. Então, essa é uma primeira opção, né, de ser isenta do imposto de INSS, né, quando a obra é decadente e a gente consegue comprovar através de documentos conforme a instrução normativa. Artigo 42, parágrafos 3º e 4º. Quem quiser consultar, IN 2021. Está lá. Segunda maneira que a gente tem de não pagar o INSS de obra, essa eu tenho certeza que tu já ouviu muito falar. Casas menores de 70 metros quadrados são isentas de pagamento de INSS de obra. Será que isso é verdade? Pessoal, nem sempre isso é verdade. Tá? O que acontece? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou ficar pequenininho aqui na minha tela, e vocês vão ver que não é bem assim, tá? Não é bem assim que a coisa funciona. Ó, a instrução normativa aqui, 2021, ela é muito clara quando ela fala isso. No artigo 34, tá? Onde ela diz assim, nenhuma contribuição social previdenciária é devida em relação à obra da construção civil que atenda às seguintes condições. Ou seja, o proprietário do imóvel ou o dono da obra, seja pessoa física, não pode possuir outro imóvel, tá? A residência ela tem que ser unifamiliar, tem que ter área não superior a 70 metros quadrados, aí entra a questão de não ser maior que 70 metros quadrados, seja destinada a uso próprio, seja do tipo econômico ou popular, e seja executado sem mão de obra remunerada. Está escrito aqui, não é o Celso que está falando. No parágrafo 2º, tá, diz o seguinte, no item 2 diz o seguinte, seja destinado a uso próprio e tenha sido realizado por intermédio de trabalho voluntário, não remunerado, prestado por pessoa física e entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada sem fins lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, parará. No item 13 diz assim, a edificação seja destinada a conjunto habitacional popular. Item 4, seja executado por entidades beneficentes ou religiosas destinada a uso próprio, realizada por intermédio de trabalho voluntário não remunerado. Tá? Então, o que acontece? Tá? Vou voltar aqui. O que acontece? O que está dizendo isso aqui para nós? Isso aqui está dizendo o seguinte, construções até 70 metros quadrados, elas são isentas de pagamento de INSS se obedecerem aqueles quesitos que estão ali na instrução normativa. Tá certo? Como é que fica a situação? Porque ali fala em remuneração, mão de obra não remunerada. Como é que fica quando é tipo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela? Né? Como é que fica essa questão quando está nessa situação? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer nessa questão. Tá? Quando a gente vai fazer lá no CERO, o que acontece? Vou mostrar aqui, vou compartilhar um outro documento aqui com vocês, vocês vão entender. Porque ele fala em uso popular. Esse aqui é uma certidão, uma carta de vistoria, que foi expedida pelo município aqui da minha cidade, Prefeitura de Rio Grande, vocês podem ver. Então, por solicitação do fulano de tal, conforme plano diretor tal, protocolo número tal. Tem aqui, expresso a presente certidão e carta de vistoria final, na qual certifico que a construção existente está de acordo com o projeto aprovado no data tal, no processo tal, imóvel tal. E aqui que está a grande questão. Recebeu nesta data o padrão construtivo popular.
de uso residencial individual. E aí tá as áreas, área do terreno, área de construção. Vocês podem ver que aqui é uma casa pequena, 47,90 metros quadrados. Tá? Mas aqui, ó, para ela ser enquadrada como casa popular, certo? Ela tem que estar descrita por um documento oficial dizendo que é popular. Então aqui, ó, a prefeitura da minha cidade está dizendo padrão construtivo popular. Então, esse documento aqui, com esse documento, eu consigo dizer que a casa é padrão construtivo popular e consigo marcar no CNO quando ela é popular. E aí, como que eu vou fazer lá no CNO? Eu vim aqui no ECAC, ó. Quando eu chego nessa tela aqui, ó, tá? Eu tenho as opções de, quando eu estou escrevendo obra nova, eu tenho as opções aqui. E aqui, o que me diz aqui, ó, casa popular? Ó, tem que haver previsão legal para classificar como econômica, popular ou equivalente. O que é previsão legal? É o documento oficial da prefeitura, certo? Edificação residencial unifamiliar, está dizendo no documento da prefeitura. Área de até 70 metros, está dizendo no documento da prefeitura. E aqui ela diz, construída com mão de obra assalariada. Ou seja, quando eu marco essa opção aqui de casa popular, o que vai acontecer? Eu vou fazer meu CNO normal. Tá? Quando eu abro essa construção, quando eu abro aqui, marco aqui popular, vou voltar a ficar grandão aqui. Quando eu marco a opção de popular, eu finalizo. Se eu tenho a plena certeza de que eu estou fazendo de maneira correta, eu finalizo meu CNO. Beleza, tranquilo. No momento da aferição, o que vai acontecer? Quando eu for lá para a parte da aferição, quando eu marquei o CNO, o CERO vai me dar 3 opções, tá? Quando eu estiver no processo de aferição. Numa primeira opção, ele vai te dizer assim, ó, você está marcando que é a casa popular. Aí ele vai te abrir 3 opções. Na primeira opção, o que acontece? Se tu marcar essa opção, o CERO ele não deixa de seguir. Por quê? Porque ele entende que nenhuma contribuição é devida. Tá certo? E então ele vai te pedir para cancelar o CNO. A segunda opção é que eu não tenho nenhuma CNO em aberto aqui para mostrar para vocês. Na segunda opção, o que ele vai dizer? Tu vai poder marcar aquela segunda, tu marca aquela segunda opção, o que está te dizendo? Está te dizendo que tu usou mão de obra remunerada, e aí o que vai acontecer? Tu vai seguir com a aferição normalmente, mas os créditos vão sair zerados. Lá no final, nenhum tributo vai ser devido. Tá certo? Tu vai seguir com a aferição normal e no final não vai haver débitos. E tem uma terceira opção, que se tu marcar aquela terceira opção, o que vai acontecer? Tu vai aferir a obra normalmente, tá? Vai gerar débitos a pagar, só que o VAL, que é o valor atualizado unitário, que é a base que a Receita Federal utiliza para fazer os cálculos do INSS de obra, vai ser encaixado como casa popular. Aí o VAL é bem menor e vai dar um imposto muito menor a ser pago. Beleza? Então são essas 3 opções que vão acontecer no momento da aferição. Então, que deixe bem claro, que o objetivo desse vídeo fique bem claro. Quais são as únicas 2 maneiras de não se pagar INSS de obra? Através de obra decadente, tendo todos os documentos necessários conforme a instrução normativa, ou sendo casa popular, e aí tu vai marcar conforme tu te encaixando dentro das normativas da Receita Federal. Então não basta a gente dizer sem ter documento para provar. A aferição de obra é uma coisa muito séria, a aferição de obra é uma coisa que exige muita responsabilidade, de quem está fazendo, principalmente para atender a segurança do cliente. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha ficado claro e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, vai ser muito bem-vindo. Se eu souber responder, com certeza eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás da resposta. E eu já te peço mais uma vez, já curte o vídeo, já comenta, já te inscreve ali no meu Instagram, @eng.celso-silva-júnior. Tu vai estar dando uma baita força para nós. E eu espero que o vídeo de hoje tenha ficado bom, que tenha esclarecido qualquer dúvida. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Beleza? Um abraço, tamo junto, tudo de bom, tamo junto.